Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Ao Final do Dia, comigo, Mariana Leitão, como já é habitual às segundas-feiras. A guerra chegou à Europa a semana passada. Como sabemos, a Rússia invadiu a Ucrânia numa clara violação do direito internacional e da soberania da Ucrânia. Não estamos a assistir a uma guerra justificada por razões lógicas e objetivas, estamos somente a assistir a uma invasão ilegal, a uma agressão de cariz imperialista por parte da Rússia à Ucrânia. A Rússia, como sabemos, é liderada por Putin, que é no fundo um ditador, sem qualquer respeito pelos direitos humanos ou pela própria liberdade, que aterroriza e tortura o seu próprio povo e que agora ameaça a Europa e o mundo com a utilização de armamento nuclear. E em praticamente todo o mundo assistimos a manifestações este fim de semana de solidariedade para com o povo ucraniano. Países e respectivos governos uniram-se na condenação desta agressão. A União Europeia deu uma resposta sem precedentes, mas em Portugal ainda temos partidos que continuam a defender o indefensável. O PCP, que apesar da história ainda tem como símbolo o martelo e a foice, que utiliza com orgulho, veio dizer o seguinte em comunicado. O PCP denuncia a perigosa estratégia de tensão e propaganda belicista promovida pelos Estados Unidos, NATO e União Europeia e apela ao desenvolvimento da ação em defesa da solução pacífica dos conflitos internacionais, pelo fim das agressões e ingerências do imperialismo, pela rejeição do alargamento da NATO e pela sua dissolução, contra a militarização da União Europeia, pelos princípios da paz e desarmamento inscritos na Constituição da República Portuguesa. Ou seja, o que o PCP está no fundo a dizer é que a Ucrânia, um Estado soberano do continente europeu, não pode querer pertencer à NATO, porque isso é uma provocação à Rússia. Neste comunicado pode ainda ler-se que o PCP responsabiliza ainda a Ucrânia por constantes violações do cessar-fogo, sucessivas provocações e por uma massiva concentração de forças militares junto à linha de demarcação. E insiste ainda que a decisão agora assumida pela Federação Russa não pode ser olhada à margem desta conjuntura e dos seus desenvolvimentos. Ora, quando a Ucrânia tem forças militares incomparavelmente inferiores às da Rússia, estes argumentos são completamente descabidos e são apenas uma mera forma do PCP tentar justificar o injustificável, que é o facto de defenderem por pura obsessão ideológica, um regime ditatorial onde não há liberdade de expressão, onde não há liberdade de imprensa, em que aqueles que ousam criticar o regime são torturados e presos sem qualquer julgamento. Ao mesmo tempo, o PCP culpa os Estados Unidos pela atual situação. E isto, se não fosse tão trágico, era quase risível. Mas o PCP não está sozinho nesta deriva anti-NATO e de culpabilização dos Estados Unidos pela invasão da Ucrânia pela Rússia. O Bloco de Esquerda, mais cínico, não tão direto, criticou a invasão ao mesmo tempo que defendeu que a Ucrânia devia ser um Estado neutral e, como tal, não pedir a adesão à NATO, já que se encontra na esfera de influência russa, na qual a NATO, segundo estes partidos, não pode penetrar. Portanto, estes dois partidos, o PCP e o Bloco de Esquerda, não reconhecem a Ucrânia como um Estado soberano. Não reconhece que a Ucrânia possa tomar as suas próprias decisões e decidir se quer aderir à NATO ou não. É quase um revivalismo da União Soviética, da ex-União Soviética, em que estes dois partidos defendem com afinco a mesma lógica. Ou seja, apesar de existirem fronteiras, os países serem independentes, de terem vontade própria, não podem ser de facto livres porque um dia fizeram parte da ex-União Soviética. E é preciso lembrar que a NATO é uma aliança militar defensiva
que existe para proteger democracias, povos livres que estejam ameaçados. A NATO não está junto às fronteiras da Rússia porque assim o entendeu, está a pedido dos Estados soberanos. Não foi por imposição militar ou ocupação territorial. E o PCP e o Bloco de Esquerda escudam-se em argumentos desonestos para defenderem uma narrativa que no fim do dia está apenas a tentar justificar a manutenção de uma ditadura comunista que agride Estados soberanos porque sente a sua esfera de influência ameaçada. A Rússia não sente o seu território, ou a sua segurança, ou as suas fronteiras, ou o seu povo ameaçado. A Rússia sente a sua esfera de influência ameaçada porque um dia existiu uma União Soviética e um Império Russo que um louco quer voltar a reviver e, como tal, entende justificável invadir a Ucrânia, um país livre e um Estado soberano. Muito obrigada a todos e até para a semana.